Vamos lá. Por enquanto, vocês estão me ouvindo bem? Está tudo em ordem? Podemos dar início? A chamada é no chat, Rafa. Por favor, podem colocar o presente lá no chat, tá? A qualquer momento. Fiquem à vontade, tá? Então, vamos que vamos. Bom, dando sequência, então, no nosso estudo, nós terminamos lá, né, aquela aula super bacana sobre extinção da pessoa natural, e agora nós começamos um assunto que trata da individualização da pessoa natural. Né? Lembra que na semana passada a gente esperava ter chegado até ele, mas como não foi possível, eu guardei para agora. Individualização da pessoa natural. Maravilha. Veja, quando nós falamos em individualizar alguém, e é a pessoa natural, não tem nada a ver com pessoa jurídica por enquanto. Quando eu falo em individualizar alguém, é justamente estudar alguns caracteres que mostram para nós que aquela pessoa natural é única, juridicamente falando, né? É claro, pois não, Isabelle, quer perguntar? Então tá bom, aqui eu vi que o microfone abriu, achei que você ia querer usar a palavra. Vamos lá. É justamente, então, individualizar a pessoa, juridicamente, demonstrar que aquela pessoa é única, né? Então, veja, por óbvio que moralmente, com relação a direitos humanos, a pessoa... Desculpa. A pessoa é única, é óbvio que é única. Mas, juridicamente falando, também eu preciso individualizá-la. E por que isso? Porque essa pessoa é sujeito de direitos e de obrigações. E eu preciso direcionar tanto esses direitos quanto essas obrigações para aquela pessoa em específico. Né? Aqui falando notadamente de direito civil, de direitos patrimoniais. Bom, a primeira forma de individualização é o nome. No entanto, o nome ele já foi objeto de trabalho, né? Nós temos aí uma colega que chegou essa semana na turma, né? A Bárbara Lopes, salvo engano, seja bem-vinda. Então, conversei com ela hoje já a respeito do trabalho, mas eu peço aos colegas, no que puderem auxiliá-la, não é? Para que a gente consiga desenvolver esse trabalho da melhor maneira. Então, eu não vou aqui despender tempo para falar do direito ao nome. Eu já passo o trabalho para vocês para que justamente vocês possam ir descobrindo, não é, todas as curiosidades, detalhes importantes com relação ao direito ao nome. Aí eu passo então para a segunda forma de... Tudo bem, Amanda, fica tranquila. Aí você volta depois. A segunda forma de individualização, além do nome, é o estado da pessoa, né? O conteúdo do estado da pessoa está na aula número 5, no finalzinho da aula 5, tá bem? Mas eu vou tratar hoje, porque foi um restinho da aula passada, não deu tempo. Bom, quando nós falamos do estado, nós estamos lembrando lá do direito romano. Claro que aqui Estado não é unidade da federação, né? Não é isso que eu estou falando, não tem nada a ver com federalismo. Eu estou falando do status da pessoa, né? Que vinha lá do direito romano e identificava várias qualidades da pessoa, como nós faremos hoje. Não, Lucas, agora eu estou falando do Estado. O direito ao nome vai ser objeto do trabalhinho, né? Que é, por ser uma matéria muito mais fácil, não é? Mas, só um instante, Maria Eduarda. Como é uma matéria mais fácil, por assim dizer, eu prefiro passar a título de trabalho. Aqui agora nós estamos falando do Estado. Então deixa eu responder umas perguntinhas antes de nós continuarmos.
Então, foi perguntado se pode fazer o trabalho manuscrito e digitar a capa e as referências. Pode, pode. As capas e a referência bibliográfica podem ser digitadas, mas o conteúdo do trabalho eu gostaria manuscrito. Legal? Respondi? Então, vamos que vamos. Então, veja, o status, né? O estado da pessoa, o estado da pessoa, né, Cauê? Vamos lá. Ele então mostra as qualidades, as qualificações do indivíduo, né? E produzem, claro, o efeito jurídico. Veja, basicamente nós temos três aspectos do Estado. Três aspectos. Que é, deixa eu voltar aqui, eu consigo me ver também. Com relação aos aspectos do Estado, nós temos o status libertatis, tá tudo no material, o status libertatis, o status civitatis e o status família. Então, o Estado com relação à liberdade, com relação ao Estado civil e com relação ao Estado familiar, né? Ora, no direito moderno, esse status libertatis ele foi abolido, não se usa mais. Porque o que acontecia no direito romano, uma pessoa só tinha capacidade plena se ela reunisse os três estados. Mas o estado de liberdade não se aplica mais no direito moderno. Então nós ficamos com o estado individual, familiar e político, né? Então veja, hoje em dia, para o direito moderno, nós temos o estado individual, também chamado de estado físico, o estado familiar e o estado político. Bom, o estado individual diz respeito à pessoa no seu modo de ser, quanto à idade, sexo, né? A cor da pele, a altura, saúde. Como saúde, se ele é insano, por assim dizer, ou não, né? Se ele está no pleno domínio das suas faculdades, né? Lembra, por exemplo, o pródigo não está no seu absoluto domínio das faculdades mentais, ele sofre de uma doença, né? O mesmo com o ébrio habitual, tá? Eu vou repetir. O estado individual, portanto, repetindo mais devagarinho, tem a ver com o modo de existir, o modo de ser da pessoa, com relação a características como a idade. Por que a idade é importante? Para saber, por exemplo, se ele é maior ou menor. Nós já estudamos isso, a importância de saber se a pessoa atingiu a maioridade ou não. Com relação ao... Aqui fala sexo, não é? Acho que o mais adequado é gênero, né? Feminino, masculino, numa linguagem mais clássica, né? Hoje em dia nós sabemos da diversidade de gêneros que são possíveis e respeitamos todas elas. Mas veja, por exemplo, falando um pouquinho de direito administrativo, é importante, por exemplo, num concurso público, para um determinado cargo, que ele seja restrito a esse ou aquele gênero. Né? A doutrina aponta, por exemplo, que não faria sentido num presídio feminino, ou para atuar como agente carcerário num presídio feminino, que isso fosse deferido a homens, né? É mais adequado que seja exercido por mulheres. Então, nesse aspecto é importante definir a pessoa, né? Cor, aí é mais para fins de qualificação mesmo, no sentido de individualizar, né? Lógico que nós não podemos cometer a atrocidade de dizer que essa cor ou aquela cor tem que ter mais privilégios, isso não existe, né? Isso não existe. Num Estado democrático de direito, todos são iguais. Com relação à altura, já houve, por exemplo, impugnação de concurso público, porque o edital do concurso, olha que interessante isso. Eu digo interessante, não estou dizendo que é bom nem ruim, né? É só curioso.
O concurso público para delegado de determinado estado exigia que o sujeito tivesse uma altura mínima, né? Isso foi impugnado, onde já se viu, né? E no caso o STF acabou dando provimento para impugnação. Foi tirada essa exigência do edital. Com relação à saúde, como disse agora há pouco, para saber se o indivíduo está no domínio das suas faculdades, e daí faculdades mentais, e aí dei o exemplo do ébrio habitual, do pródigo, né, do toxicômano, que são circunstâncias que levam, não é, eventualmente até a curatela do indivíduo, como já estudamos. Então, esse estado individual diz respeito a essas particularidades do indivíduo, né? Mais da sua é voltado para a sua constituição biológica, orgânica, propriamente dita, tá? Depois nós temos o estado familiar, que é a posição do sujeito na família, né? No instituto família, por exemplo, em relação ao matrimônio. Com relação ao matrimônio, o indivíduo pode ser solteiro, casado, divorciado, viúvo, separado judicialmente, eventualmente, ainda existe a separação. Com relação à união estável, ele pode ser convivente em união estável ou não, né? Pode ser ex-convivente. E com relação ao parentesco, tá? Com relação ao parentesco, nós temos que saber se ele tem parentesco consanguíneo, né? Ele divide o mesmo sangue que o parente, ou se ele tem um parentesco por afinidade. O que é o parentesco por afinidade? É o parentesco que nós temos com os parentes consanguíneos do cônjuge ou companheiro. Dou exemplo: sogro, sogra, cunhado, cunhada, enteado, enteada. Esses são parentes por afinidade. Porque eles são parentes de sangue da sua consorte, não é? Do seu cônjuge ou da sua cônjuge. Tá claro até aqui, turma? Me ajudem. Podemos ir adiante? Estão me ouvindo bem? Ótimo. Então vamos adiante. Beleza, obrigado. E no estado político? Pessoal, aqui o estado político, nós não estamos falando com relação a direito eleitoral, né? Não é isso que nós estamos falando. Que você poderia dizer, estado político é, por exemplo, o sujeito ser filiado a um partido. Não, não é isso que nos interessa aqui. No estado político, nós precisamos procurar saber se o sujeito é nacional do Brasil, e aí ele pode ser brasileiro nato, nascido, ou naturalizado, que nasceu em outro país e se tornou brasileiro, ou se ele é estrangeiro. Tá? Por que é importante saber se o sujeito é, por exemplo, nacional do Brasil ou estrangeiro? Porque, embora nós tenhamos uma proteção que atinge o núcleo, aquele núcleo de direitos, aquilo que é mais importante para a dignidade humana, não é? Atinja e proteja tanto nacionais, natos ou naturalizados, quanto estrangeiros, a Constituição faz algumas diferenciações que impede o exercício de alguns direitos por estrangeiro. Exemplo clássico: estrangeiro não pode ser candidato a presidente da República. Quer dizer, o estrangeiro, na verdade, ele não pode ser candidato a nada no Brasil. O brasileiro naturalizado, olha só como eu tenho uma gradação. O estrangeiro não pode ser candidato a nada. Não pode exercer esse tipo de direito. Ele não vota e nem é votado. O brasileiro naturalizado, ele pode concorrer a alguns cargos. E por último, o brasileiro nato, perdão,
pode concorrer a todos os cargos, claro que preenchidos outros requisitos. Certo? Então, é importante também saber se essa pessoa é brasileira ou estrangeira, e sendo brasileira, em qual condição? Nasceu brasileiro ou tornou-se brasileiro depois? Porque conforme a resposta, a amplitude dos direitos pode ser maior ou menor. Legal? É fácil? Pois bem, o estado da pessoa natural, esses três que nós falamos, né, o individual, o familiar e o político, ele tem algumas características. Que nós vamos olhar aqui, três características do Estado, que não por coincidência são repetições, são as mesmas características dos direitos fundamentais. Claro que não são todas as características dos direitos fundamentais que são as mesmas do Estado, mas algumas coincidem, não é? Por quê? Porque dizem respeito à pessoa humana, não é? Na sua visão aí existencial. E assim sendo, eles acabam coincidindo mesmo. Então, a primeira característica é a indivisibilidade. Pessoal, uma pessoa, um indivíduo, olha aí, indivíduo, a própria palavra nos ajuda. Indivíduo quer dizer aquele que não pode ser dividido, né? Então, o indivíduo, ele só pode ter uma personalidade, concorda? Aquela que ele adquire lá conforme as teorias, né? Seja na concepção, seja no nascimento com vida, enfim, que já estudamos, mas o indivíduo, no final das contas, nascido vivo, para usar esse marco temporal do nascimento, nascido vivo, ele adquire personalidade, e ele tem só aquela personalidade, que vai acompanhá-lo até o fim de sua vida, até a extinção da pessoa natural. Assim sendo, o Estado, como uma expressão da personalidade, seja ele individual, familiar ou político, são expressões da personalidade, o Estado não se divide, tal qual a personalidade não se divide. Né? Uma pessoa só pode ter uma personalidade. Logo, como está no material aí, o Estado ele é uno, um só, e indivisível. Não posso fracionar o Estado, a personalidade. Tá? Embora ele seja composto de vários elementos, como já estudamos, eu tenho o elemento individualizante, o elemento familiar, o elemento político. Todos eles são vários elementos da personalidade, do Estado, mas o Estado olhado como um só não pode ser dividido. Né? E daí, veja, exemplos que são ótimos para elucidar para nós. O sujeito não pode ser ao mesmo tempo casado e solteiro. Ou ele é solteiro ou ele é casado. Né? Ah, professor, mas ele foi solteiro, sim, mas quando eu olho para a pessoa naquele exato momento, ela está exercendo ou expressando o estado familiar casado. Não é isso? Depois ele vai e se torna divorciado, por exemplo, e contrai novo matrimônio. Então ele era solteiro, depois ele foi casado, depois ele passou um tempo divorciado e agora ele é casado de novo. Mas a pessoa não é ao mesmo tempo a mesma coisa, duas coisas diferentes. É uma só por vez. Ele não pode ser considerado ao mesmo tempo maior e menor de idade. Aí você pode dizer, mas e o emancipado? Isso, pessoal, lembrem de pôr a presença, por favor. E o emancipado? O emancipado é um menor emancipado. Ele não é menor maior. Isso não existe. Né? Isso não existe. Ele não pode ser ao mesmo tempo brasileiro e estrangeiro. Professor, mas e o sujeito que tem dupla nacionalidade? Agora eu te peguei. Pois é, ele tem dupla nacionalidade, mas quando ele está atuando
no exercício de direitos civis dentro do Brasil, ele está utilizando ou exercendo, eu acho melhor dizer, exercendo a sua nacionalidade brasileira. Não é verdade? Quando ele está lá na Itália, e ele tem nacionalidade italiana também, ele estará atuando lá e exercendo sua nacionalidade italiana, que é muito comum no Brasil as pessoas terem nacionalidade ítalo-brasileira, né? Mas aqui dentro do Brasil ele exercita a nacionalidade brasileira. Fora do Brasil, seja lá onde ele estiver, ele exerce a nacionalidade do país ao qual ele detém também uma segunda cidadania. Entenderam isso? Tudo ok com essas informações? Professor, Manda. desculpa, repete só essa parte, fazendo favor dessa que o senhor estava falando, de pessoa ter cidadania na Itália também, no Brasil. Só essa parte, fazendo favor. Então, a Tá errado falar, pessoa então, que ela tem dupla nacionalidade? é certo falar, é Ah, é certo, certo. dupla cidadania ou dupla nacionalidade. Ah, Só que o que acontece é que ele exerce uma nacionalidade por vez, entendi. né? Entendeu? No território brasileiro, ele exerce direitos que são outorgados pela Constituição do Brasil na condição de nacional brasileiro. Na Itália, ele exerce direitos outorgados pela Constituição italiana, mas aí vira a chavinha. Aí lá ele está atuando como um cidadão italiano. Ah, entendi. É que eu já tinha escutado, Entendeu? falado que era errado falar assim. Ah, agora eu entendi. Obrigado. Hum, pode falar sim, não tem problema nenhum. O que você vai ver no direito internacional público, lá no 10º termo, é que a doutrina internacionalista trata como dupla cidadania. Mas isso é mera terminologia, né? É mera terminologia. O Adilson perguntou, eu falei dos direitos, né? Os deveres também, claro, claro. O sujeito não pode estar aqui no território brasileiro, tendo nacionalidade brasileira e italiana. Daí ele diz, olha, para os direitos eu sou brasileiro e eu quero exercitá-los. Agora, para os deveres, eu vou usar minha máscara de italiano aqui e vou me esquivar desses deveres. Não, não pode. O pacote é completo. Direitos e deveres. Legal? Segunda característica, turma. Indisponibilidade. Ora, como já dissemos que o Estado é um reflexo da personalidade, e em última instância é um reflexo do direito fundamental de existir da pessoa, né? Nós temos um direito fundamental à existência digna, né? Como nós temos esse direito fundamental à personalidade, à existência, a ser reconhecido como um ser humano digno de proteção, o ordenamento protege. Olha que interessante. O ordenamento protege o indivíduo, protege o direito da personalidade, no caso aqui o Estado, contra o seu titular. Parece paradoxal isso. Mas o Estado nos limita enquanto exercentes dos nossos direitos. Ao ponto de dizer, olha, João Felipe, nós reconhecemos, você é uma pessoa natural, tem personalidade, tem Estado, naquelas três facetas, né, individual, familiar e político. Mas vem cá, João Felipe, você é livre, mas não a ponto de renunciar ao seu próprio Estado. Tal qual dizer, no direito à liberdade, vocês vão estudar no direito junto com a professora Elisângela, é como o Estado diz para o indivíduo, fulano, você é livre, mas não a ponto de renunciar à própria liberdade. Então veja, ó, o estado da pessoa não pode ser, por exemplo, comercializado por ela. Eu não posso vender o meu estado, né? Vamos ver se eu melhoro isso daí, ô Matheus. Eu também achei que ficou meio truncado. Obrigado pela dica. Ó, quando eu digo que o estado de uma pessoa
seja ele político, familiar ou individual, indisponível, eu quero dizer que a pessoa não pode se desfazer dele. Por exemplo, não pode aliená-lo. O que quer dizer alienar? Vender. E não pode renunciar, né? Então, olha só, eu não consigo, por exemplo, enquanto pai, acho que isso fica bom. Eu não consigo, enquanto pai de um filho, vender essa paternidade, né? Então eu tenho filho, o filho me enche o saco, só me dá trabalho, o moleque é insuportável. Aí eu pego um vizinho que tem muita vontade de ser pai, eu falo, vamos fazer o seguinte, eu vou te vender o meu estado de pai por X mil reais, você exerce a paternidade dele até ele terminar a faculdade. A gente põe no contrato isso. Terminou a faculdade, você me devolve formado. Né? Veja, é impossível que isso aconteça, nem de forma onerosa. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Aqui apareceu que tinha perdido a conexão. Desculpa. Então, eu não posso entregar esse estado, obrigado, nem de forma onerosa e nem de forma gratuita. Né? Então, assim, eu não consigo negociar, por assim dizer. Não permite a renúncia do Estado. Não mesmo. Muito obrigado pela pergunta. Porque senão eu diria o seguinte: bom, eu tenho 16 anos de idade, mas eu renuncio à minha menoridade em nome da minha maioridade. Veja, é uma liberdade que não existe, senão o sistema todo colapsa, ele desmorona, né? Algumas regras são imutáveis pela vontade dos titulares, mesmo que seja regras que dizem respeito àquilo mais íntimo que o indivíduo tem, que é o seu estado. Joia? Passando adiante, se tiver dúvida, joga aí no chat, tá? Passando adiante, turma, nós temos a ideia da imprescritibilidade. O que quer dizer isso? Sim, qual que é a dúvida quanto à inalienação? Me ajuda. Tudo. Boa, boa, boa. Ó, dizer que é inalienável, turma, a gente repete quantas vezes for preciso, não tem problema. Dizer que é inalienável significa dizer que não pode ser comercializado. Seja de forma onerosa, eu não posso vender, por exemplo, o meu estado, como dei o exemplo, o estado de pai, né? Como também eu não posso doar o meu estado. Ele é meu e ele não se descola de mim. Ele nasceu comigo, ele vai mudando, claro, conforme eu vou vivendo, mas ele está atrelado, grudado a mim. Não pode ser transferido para outrem. Cada um tem o seu estado. Melhorou agora? Show. Valeu, é nóis. Imprescritibilidade, que é a última característica. Já ouviram falar da palavra prescrição, turma? Em algum momento da vida? Não precisa ter sido na faculdade. Ah, tal coisa prescreveu. Nunca ouviram falar? Tá. Mas vamos lá, Deilson. Eu vou dar um recordar é viver. Ó, prescrição, turma, é um instituto do direito, não só do direito civil, tá? Tem todos os ramos do direito, segundo o qual o titular do direito, então o titular de um direito, se ele não exerce esse direito dentro de um prazo, ele perde o direito, porque prescreveu. Então veja,
Você está lá, parado no sinaleiro, farol vermelho, aqui no centro de Ourinhos, obedecendo às leis de trânsito, vem um desavisado e bate na traseira do seu carro. Ele não viu que o sinal estava fechado. Estava falando no celular, né? Você tem um prazo, salvo o melhor juízo, de até 3 anos para cobrar o conserto do seu carro. Se você resolve cobrar depois de 3 anos e 6 meses, o juiz vai olhar para o seu pedido, vai olhar para o artigo 206 do Código Civil, vai olhar para o pedido, o fato que aconteceu, vai olhar o artigo 206, vai ver que lá deveria ter sido cobrado em 3 anos e você chegou atrasado 6 meses, no nosso exemplo. O que o juiz vai dizer? Vou dizer assim, de forma bem grotesca, é óbvio, chula, óbvio que o juiz não vai falar isso no processo, mas o juiz vai falar, ou vai pensar, talvez. O direito aqui morreu. Certo? O direito de ter o conserto do carro já não pode ser exercido mais, porque passou os 3 anos. Então, isso é prescrição. E geralmente nós usamos no direito à prescrição como uma forma de perder direitos. Embora tenha a forma de ganhar direitos com a prescrição, mas nem interessa agora. Seria o caso da luso capião, mas a gente fala isso uma outra hora. O porquê que o estado da pessoa é imprescritível? Veja, alguns estados do indivíduo ele vai adquirindo com o passar do tempo. Por exemplo, quando ele muda da menoridade para a maioridade, é simples passagem do tempo, né? Não há o que fazer. O sujeito tem 16 hoje. Tá travando, turma? Eu tô vendo que deu uma... Isso. Exatamente, a primeira pergunta se refere a todos. A todos. Foi a observação do Luiz. Isso. Então, veja. Desculpa aí pela travadinha. O sujeito é menor, ele vai permanecendo vivo, que é a regra, fatalmente ele chegará aos 18. Concorda? Então, alguns estados eles são adquiridos automaticamente. Agora, o sujeito nasce solteiro, né? Nasce solteiro. Pode ser que uma hora ou outra na vida ele adquira o estado de casado. Ele sai de solteiro, vai casado. Certo? Mas aí eu pergunto para vocês. Turma, e se o sujeito não casar nunca? Ele tem prazo para casar? É dizer, imagina que loucura que seria o ordenamento jurídico, né? São situações assim que eu trago esdrúxulas para que a gente consiga enxergar. Já pensou se tivesse um artigo no Código Civil dizendo que toda pessoa deve casar até os 31 anos de idade, do contrário, não poderá fazê-lo mais? Aí eu teria prescrição. Como eu não exercitei o meu direito e o meu estado de casado até 31 anos, eu não poderia fazer mais. Só que isso é uma aberração tão grande que só o professor João Felipe para trazer para vocês como exemplo isso. Não existe uma disposição dessas. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o Estado não prescreve. Você pode não exercer alguns estados existenciais. Eu gosto muito do exemplo do matrimônio, porque fica muito claro. E se fosse ainda mais maluco o ordenamento? Você exerce o estado de casado, mas você pode ficar casado só por 20 anos, vamos supor. Terminou 20 anos, seu casamento está automaticamente encerrado. Porque agora você precisa exercer o estado de divorciado. Quer dizer, não dá, não tem como conceber
que você possa perder o exercício desses estados por conta da passagem do tempo. O que o indivíduo pode fazer, por escolha pessoal, que deve ser respeitada, é não casar, por exemplo. Ou estando casado, não se divorciar, né? Mas isso são escolhas existenciais que cada um deve fazer. Não que vá perder o direito de escolher porque o tempo passou. Tá claro? Ficou fácil de entender? Me ajudem, eu às vezes fico matraqueando aqui, acho que estou abalando e ninguém está entendendo nada. Tá ótimo. Aí beleza. Show de bola. Para encerrar esse assunto do Estado, quero falar do domicílio, que é o tema principal de hoje. Veja, o estado do indivíduo, o estado da pessoa natural, nas suas acepções individual, familiar e político, geralmente são defendidos em juízo por meio daquilo que é conhecido. Isso, eu já vou te responder, Lucas. Excelente pergunta. Geralmente esse estado da pessoa, individual, familiar ou político, eles são defendidos em juízo, processualmente falando, naquilo que nós chamamos de ação de Estado. Ação de Estado. Que é um exemplo? Investigação de paternidade. A investigação de paternidade é uma ação de Estado, na qual se protege o Estado com relação à família, na sua modalidade de filiação. Alguém quer se ver declarado filho de outro. Um quer ser declarado filho do outro, né? Ou também numa eventual ação de negação de paternidade. Aí aquele que a princípio era considerado pai, ele quer declarar que não o é, que não é pai daquele indivíduo ao qual a princípio dizia que era, né? Ação de divórcio é ação de Estado. A questão que, salvo engano, foi o Lucas que perguntou da alteração do gênero, né? Antigamente conhecida como mudança de sexo, num termo técnico é chamado de transgenitalização, né? É uma ação de Estado. É que hoje em dia, por conta do avanço social, até porque não dizer graças a Deus em certos casos, né? Hoje em dia, a pessoa que quer mudar de sexo ou de gênero, ela não precisa de uma ação para isso, né? E também não precisa nem fazer cirurgia, tá? Porque hoje em dia leva em conta mais como a pessoa se reconhece e não necessariamente que seja necessário tirar ou acrescentar alguma parte do corpo, tá? Mas a pessoa já tem direito sim de ver toda a sua documentação modificada. Vamos lá, rapidinho, só para a gente encerrar, deixa eu pegar essas perguntinhas aqui. Quando não se pode definir quem é o pai? Pode, hoje em dia se pode definir quem é o pai por conta do exame de DNA, né? O exame de DNA traz lá 99,999999% de certeza de que é pai. Ah, professor, mas se o sujeito não quer, o suposto pai não quer fazer o exame de DNA, aí o juiz tem o dever de presumi-lo pai, né? Tá certo? Então, quando vocês forem advogar na vara de família e um cliente disser, olha, doutor, estão dizendo aí que eu sou pai de determinada criança, mas eu não sou. Você tem certeza que você não é? Então você vai lá e faz o exame. Tá? Porque se o juiz marcar o dia para você ir lá coletar o material e você não for, claro que isso, com todo o resto do conjunto probatório, apontar para a sua paternidade, você será considerado pai. Então, é assim, só para a gente não aprofundar numa matéria que é do último ano, né?
Mas veja, não é só exame de DNA, existe uma série de análises probatórias circunstanciais, né? Eu tenho outros indícios que levam a uma conclusão na direção da paternidade, certo? É, ô Lucas, essa observação é interessante, mas eu penso que o ecossistema de cotas, de cotas sociais, cotas raciais, cotas de gênero, é uma política muito válida e muito importante no Brasil, né? Haja vista a diferença social que existe entre aqueles que têm mais e daqueles que têm menos. Equívocos acontecem, né? Equívocos acontecem. Eu posso citar para você um outro caso prático que ganhou notoriedade há um tempo atrás no esporte, né? Uma jogadora de vôlei, eu não vou me recordar o nome dela agora, mas ela era homem. E daí ela fez todo o procedimento clínico, inclusive com retirada de testosterona e tudo mais, para tornar-se a Tiffany, isso, bem lembrado, para tornar-se mulher. E agora existe um debate sobre se ela deveria poder jogar vôlei profissionalmente na categoria feminina. Eu fico me perguntando se essas pessoas não têm mais do que fazer, né? Porque, veja, a pessoa que se submete a esse tipo de tratamento, ela, na verdade, porque falavam assim, ela é mais forte que as mulheres que jogam. Não. É provado clinicamente que por conta do tratamento muito pesado que ela recebe, para a modificação do corpo, para a adequação do corpo, a autoimagem que ela tem, ela fica mais fraca, né? Então eu acho isso, em certa medida, hipocrisia, né? E falta de ter assunto mais sério na vida com o qual se preocupar. Salvo engano, essa atleta foi submetida a uma série. E isso, essa atleta foi submetida a uma série de testes que, inclusive, demonstraram efetivamente que ela tem menos força física, muscular, do que as atletas nascidas mulheres, por assim dizer. Né? Então, não sei, é que hoje em dia se fala de tudo com muita propriedade, não estou falando de nós em sala aqui, por favor, né? Nós aqui estamos debatendo juntos, conversando juntos, mas fora aí nos ambientes extra-acadêmicos, tem muito sabichão que só lê orelha de livro, né? Isso, exatamente. E acho que é um pouco também da vontade de espezinhar, de criticar, enfim, porque querendo ou não é uma pessoa que teve a coragem de ser diferente em sociedade. E como nós falamos, lembra, com base lá, por exemplo, no nosso querido autor Durkheim, não é? Eventualmente essa pessoa é vista como uma ameaça. Joia? Espero tê-los respondido a todos. Mais alguma dúvida? Ou podemos ir falar agora do domicílio, turma? Por favor, viu? Às vezes eu me coloco um pouco radical ou me excedo um pouco na argumentação com relação a esses assuntos. Porque justamente eu acho que é ficar procurando pelo em ovo, né? Procurando assunto onde não deveria ter, né? Cada um, segundo a Constituição, é livre para viver do jeito que achar melhor, enfim. E assim a coisa vai, né? Falemos então de domicílio, turma. Vai? Dá um ok aí para mim, só para eu ficar tranquilo com a minha consciência. Obrigado, valeu. Show. Bom, domicílio, turma. Domicílio agora é a terceira forma de individualização do indivíduo. Então nós passamos pelo nome, passamos pelo estado e agora falaremos do domicílio. Matéria importantíssima que nós aplicamos não só aqui no direito civil,
mas também em uma infinidade de outros ramos do direito, tá? Então tá lá, ó. A noção de domicílio é de grande importância no direito, como já disse. Ora, as relações jurídicas formadas entre as pessoas, e aqui nós podemos também falar da pessoa jurídica, mas vamos primeiro da pessoa natural. As relações jurídicas formadas pelas pessoas naturais, elas precisam ter um local onde nós possamos considerar que ali aquela relação aconteceu, né? E antes de continuar, por que isso é importante? Então imagina um contrato de compra e venda de um imóvel, de um bem imóvel. Deixa o imóvel de lado. Contrato de compra e venda de uma joia cara, de um quadro, de uma obra de arte, enfim. Entre fulano A e fulano B. Eu preciso, para fins de eventual ação judicial, para fins de cobrança, saber onde que essa compra e venda aconteceu. Tá? Vamos supor que a obra de arte estava aqui em Ourinhos. Aqui em Ourinhos. E o comprador é de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele veio de Santa Cruz para Ourinhos e comprou o quadro aqui. Nós podemos considerar que o domicílio dessa relação jurídica desse negócio, desse contrato, é Ourinhos. Professor, o cara levou o quadro para casa, muito atentamente ficou olhando para o quadro e achou que tinha uma coisa estranha. Ele convidou um expert em pinturas clássicas, por exemplo, para analisar o quadro, e o expert falou: olha, isso aqui é uma falsificação. Natural que o comprador que pagou por uma obra original queira, no mínimo, seu dinheiro de volta. Ele liga para o vendedor e fala: olha, me devolve o dinheiro, porque a obra que você me vendeu é falsa. E o vendedor responde aquele jargão conhecido mundialmente: procure seus direitos. Não devolvo nada. Onde que o comprador do quadro vai entrar com essa ação? Em Santa Cruz ou em Ourinhos? Tá, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Em Ourinhos, né? Porque é onde formou-se a relação jurídica. Tá claro? O que acontece? Isso, show. O que acontece se ele entrar em Santa Cruz do Rio Pardo? O juiz vai olhar o contrato, por assim dizer, ou vai ler os fatos que vão ser narrados no processo, e o juiz de Santa Cruz vai dizer: não posso julgar esse processo. Né? Eu não tenho competência para tanto. E ele, então, remete o processo para Ourinhos. Esse é um exemplo, não é? Da importância de estudar domicílio. Claro? Vamos que vamos, então. Então tá lá, ó, no material. Ó, é necessário que as relações jurídicas tenham um local que foi escolhido pelas partes, nós vamos falar depois dele, ou determinado pela lei, para que as pessoas possam ser encontradas para responder pelos seus deveres ou exercer eventuais direitos. Tá? Então, todo mundo, todo sujeito de direito tem que ter domicílio. Seja uma pessoa natural, de carne e osso, seja uma pessoa jurídica, né? Uma ficção. E aí, claro, a importância especialmente no direito processual, né? No direito processual. Comecemos então agora com com o domicílio da pessoa natural, da pessoa de carne e osso, né?
Essa matéria é tratada lá a partir do artigo 70 do Código Civil, né? Ali no 70, nós já temos informações sobre domicílio. Joia. Um conceito bem simples de domicílio, que você vai lembrar sempre, é o local, tá aí no material, tá? Nós estamos lendo juntos, é o local onde o indivíduo responde por suas obrigações ou o local onde se estabelece a sede principal de sua residência e de seus negócios. Repito, é o local onde o indivíduo responde pelas suas obrigações ou o local em que se estabelece a sede principal da sua residência ou de seus negócios. Turma, nós vamos ver que nós podemos ser levados a um equívoco de pensar que domicílio e residência são a mesma coisa. Não são. Domicílio é um conceito e residência outra. Pode acontecer deles coincidirem? Pode. Mas isso não necessariamente é verdade. Vou lançar um exemplo meu, da minha vida profissional, que vai nos ajudar. Tá? Vamos lá, Ana. Olha, nós não podemos nos equivocarmos e entendermos que residência e domicílio são a mesma coisa. Eles são coisas diferentes. Residência é uma coisa, domicílio é outra coisa. Não é assim que a gente ouve o pessoal falar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja, o que pode acontecer é eventualmente coincidir a residência e o domicílio no mesmo local. Mas isso não é necessário. O domicílio, repito, é o local onde o indivíduo responde por suas obrigações ou onde estabelece a sede principal da sua residência e dos seus negócios. Veja que exemplo eu acho bastante elucidativo, vê se ajuda. Eu tenho residência fixa, residência conceito físico, casa, um teto sobre a minha cabeça, na grande Ribeirão Claro, estado do Paraná, que é aquela cidade referência para todo o sul do país, né? Ribeirão Claro. Lá eu tenho residência, tá joia? Só que eu trabalho no Ministério Público como assessor, 8 horas por dia, das 8 às 18, e no período noturno eu sou empregado, professor contratado do Centro Universitário Unifil. As relações jurídicas que eu tenho enquanto professor da Unifil tem como domicílio a cidade de Ourinhos, que é onde funciona a sede da minha empregadora, qual seja a Unifil. Então, eu tenho residência em Ribeirão, mas se eventualmente, nunca vai precisar, tenho certeza, mas tiver algum problema a ser resolvido com a Unifil, no que diz respeito à minha atividade enquanto professor dessa casa, eu tenho que entrar com ação em Ourinhos, ou ser réu da ação em Ourinhos. Porque o domicílio profissional é Ourinhos. Embora a residência, a casinha, a chaminé, cerquinha branca, seja Ribeirão Claro. Compreenderam como são conceitos que nem sempre coincidem? Me ajudem até aqui para ver se a gente entendeu. Tá. Vamos de novo. Como eu disse, a pessoa pode ter 2 domicílios, pode ter 3 domicílios, pode ter 10 domicílios. E ao mesmo tempo ela pode ter 2 casas, 10 casas.
N casas, né? Então vamos, ó, eu posso ter. Então, como eu disse, eu tenho a minha residência lá em Ribeirão Claro, certo? Lá em Ribeirão Claro eu tenho minha conta no banco. Lá em Ribeirão Claro eu compro e vendo. Só para exemplificar, né? Eu não compro e vendo porque eu não tenho isso. Boa, vamos chegar lá. Mas supondo, eu tenho conta no banco em Ribeirão, todo mundo da grande Ribeirão Claro sabe que eu resido lá, todo mundo sabe que eu faço compras lá, quer dizer, pratico negócio jurídico. Se eu vender alguma coisa lá, estou vendendo lá. Então, para essas relações que eu desenvolvo em Ribeirão Claro, o meu domicílio é igual da minha residência. Legal até aqui? Então, fui na loja X em Ribeirão Claro, comprei uma televisão. A hora que eu liguei a televisão, ela explodiu, hipoteticamente, e cortou o meu rosto, machucou minha bela face. Eu vou entrar com uma ação contra a loja, mas vou fazer isso no meu domicílio, em Ribeirão Claro, que coincide com a minha residência. Agora, apesar de ter a residência lá, quando nós tínhamos as aulas presenciais, ficava mais fácil esse exemplo, né? Mas imagina que nós estamos tendo as aulas presenciais. Eu saio de Ribeirão e vou prestar serviço na Unifil, não é? Em Ourinhos. Só um instantinho nós vamos chegar lá. Chego lá em Ourinhos, dou minha aula, a empresa empregadora tem a sede em Ourinhos, tudo bonitinho. Para a minha relação jurídica com a Unifil, o meu domicílio não é Ribeirão Claro. O meu domicílio é Ourinhos, porque é o lugar onde se desenvolve a atividade jurídica. Qual a atividade jurídica? Prestar serviço enquanto professor contratado da instituição. Melhorou agora, jovens? Então vamos lá. Agora para as perguntinhas. Agora então respondendo primeiro, domicílio seria onde você trabalha? O domicílio, num primeiro momento, você pode entender que sim, mas onde você desenvolve uma relação jurídica, né? Porque se eu disser que é onde eu trabalho, como eu estou fazendo agora, nós estamos fazendo aulas por home office, eu cometeria o equívoco de dizer que o meu domicílio com relação a fio seria minha casa, seria Ribeirão Claro, minha residência. Estaria errado, né? Mas é onde eu tenho relação jurídica com a fio. É Ourinhos. Pouco importa se eu estou dando aula dentro do prédio da sala de aula da fio ou se eu estou trabalhando para a fio dando aula em Salvador. O domicílio é onde tem a relação jurídica. Melhorou agora, Lucas? Né? Acho que agora eu matei a pau com essa explicação. Tô brincando. Tá? Qualquer dúvida, você vai falando. Se tiver problema judicial, aí vai ser endereçado para onde tem a relação jurídica. Então, suponha que se eventualmente a FIO quisesse me processar, né? Vamos parar de falar isso que a palavra tem poder, mas vamos lá, só para exemplo. Se a FIO quisesse me processar e ela entrasse com ação em Ribeirão Claro, que é onde eu tenho residência, o juiz diria: não posso julgar o processo. Esse processo teria que ter sido proposto em Ourinhos, porque o domicílio dessa relação não é Ribeirão Claro, mas sim Ourinhos. Entenderam a ideia? Portanto, a ideia de domicílio, turma, é vinculada ao desenvolvimento de relação jurídica. E não onde você mora, onde você reside, tá? Porque nem sempre coincidem o domicílio e a residência. Como dei o exemplo, residência Ribeirão Claro, domicílio Ourinhos, nessa relação envolvendo a prestação de serviço para a Unifil.
Melhorou, turma? Se não, a gente repete, a gente faz o que for necessário para vocês aprenderem. Ainda que na aula de hoje nós não esgotemos a matéria, nós não estamos com tanta pressa assim. Eu prefiro que você entenda do que passar um caminhão de matérias e não ser claro o suficiente. Exatamente, Luiz. O saber onde é o domicílio depende da análise do caso concreto. Pouquíssimos casos, como por exemplo do preso. Onde que é o domicílio do preso? Onde ele cumpre pena. Essa eu consigo responder sem piscar. Agora, professor, é um contrato de locação que envolve um sujeito que mora em Ourinhos, a casa está em Santo Antônio da Platina. Opa, peraí, deixa eu dar uma olhada nesse contrato, vamos ver certinho o que aconteceu. Eu preciso olhar caso a caso. Vamos lá. Essa pergunta, Lucas, ela já vai... você quer saber de uma ofensa cível, né? Um dano moral, por exemplo. Nesse caso, você pode propor ação no seu próprio domicílio. Porque, veja, embora a conduta tenha acontecido em Salvador, o dano aconteceu aqui em Santa Cruz quando você leu a ofensa. Entendeu? A ofensa foi consumada aqui. E daí você entra com a ação aqui. Né? Tá joia? Até para facilitar para o autor, né? Senão fica muito fácil. Eu daqui ofendo alguém no Piauí, ó, sossegado. Né? Deixa o piauiense vir me processar aqui. O cara vai fazer as contas, vai falar, quer saber? Eu vou fingir que isso não aconteceu, né? Entendeu? Mas é possível sim que você processe no próprio domicílio. Joia! Maravilha. Dando sequência, então, façamos a leitura do artigo 70 do Código Civil. O domicílio da pessoa natural, e olha como que o código, às vezes, ele ao invés dele ajudar, ele dá uma atrapalhadinha, ó. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Puxa vida, professor, agora bagunçou. Bagunçou nada, é facinho de você entender. A regra geral, é dizer exatamente isso que está no artigo 70. O domicílio da pessoa natural, em regra, é onde ela estabelece sua residência com ânimo definitivo. Atualmente, eu tenho o ânimo definitivo de residir em Ribeirão Claro. Esquece as relações com Fio, com MP. Resido em Ribeirão Claro, pago conta de luz, conta de água, telefone, abasteço meu carro, compro no mercado, compro no comércio em geral, enfim, pratico vários atos cotidianos para os quais o meu domicílio será a minha residência. Tá? Sem misturar essas questões de relação jurídica externa, por enquanto. Então, se eu ficar devendo na praça, né, o muito, né, porque dever já deve um pouquinho. Se eu ficar devendo muito na praça, lá na Grande Ribeirão Claro, por exemplo, para a loja, para o supermercado X lá em Ribeirão Claro, comprei e não paguei o quilo do arroz do jeito que tá, né? Aí o mercado quer me cobrar essa dívida. Pessoal, faz sentido isso, tem a pedra do índio e tal. Faz sentido que o mercado X me processe em Jacarezinho? Se a minha residência, nesse caso, é com ânimo definitivo, é Ribeirão Claro, e a compra e venda foi praticada em Ribeirão Claro, não faz sentido nenhum, né? Então, esse é um primeiro critério, porque nós temos que partir de algum lugar, concorda? E o legislador, no artigo 70, falou, olha, vamos fazer o seguinte, para começar a conversa, vamos colocar o domicílio e a residência juntos. Então,
Num primeiro momento, domicílio é onde o sujeito se estabelece residencialmente com ânimo definitivo. O que quer dizer o ânimo definitivo? É o ânimo de morar naquele lugar, né? Ah, isso impede que ele viaje 2 vezes por ano? Não, pode viajar tranquilo, sem problema nenhum. Mas nós sabemos que a vontade do indivíduo é fixar-se naquele lugar específico, né? Agora veja, o artigo 72, que daí nós vamos completar o pacote, é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde é ser exercida. E aí volta aquele exemplo completo que eu passei para vocês, o meu exemplo pessoal, de relações profissionais com lugares diferentes de exercício, diferentes daquele onde eu resido. Então eu parto de um conceito mais raso e vou complementando o conceito de domicílio. Tudo em ordem até aqui, turma? Me ajudem. Se tiver muito depressa, por favor, tá? Vai falando. Ótimo. Então veja. Espero que vocês tenham seguido o material. Isso aqui é um estudo conjunto, né? Tem uma mesa aqui e nós estamos batendo papo. O domicílio, então, ele tem 2 elementos básicos, imprescindíveis. Primeiro, um elemento objetivo, né? Quando eu falo elemento objetivo, você sempre lembra que é do mundo real, do mundo palpável, né? Sem filosofar a respeito do que é real, professor. Isso não interessa agora, né? Mas do mundo concreto que nos cerca. Então, qual que é o elemento objetivo do mundo concreto? A residência. Como eu disse, nós temos que partir de algum ponto. Partimos do ponto da residência, do prédio, da casa, né? Então é material esse requisito. E um requisito subjetivo, psicológico, né? Que passa dentro da cabeça do sujeito, que é a vontade de fixar-se definitivamente naquele determinado ponto do planeta Terra. No nosso caso, desse país chamado Brasil. Né? Maravilha. Uma rápida análise dos elementos. Vamos lá. Bom, com relação ao elemento residência, ele é componente do domicílio, embora não seja imprescindível ao domicílio, né? Como eu disse, em alguns momentos coincide residência e domicílio. Em outros momentos eu tenho só residência e só domicílio. Então, é um lado que ele mora ali há tantos anos, que caiu? Caiu ou estão me vendo? Vê se voltou. Travou tudo? Tudo, tudo, tudo? É? Agora voltou, mas não entendeu. Ó, é isso aí, vamos de novo. Vamos de novo, não tem problema nenhum. Obrigado. Vai avisando. O que eu queria dizer é que a constatação da residência é algo que você bate o olho e percebe num primeiro momento. É a aparência, né? Você olha lá na residência do João Felipe. Ele mora lá há tantos anos. Quando você ouve ele conversar, por exemplo, ele fala, não, por enquanto tá ótimo aqui, não quero mudar, minha intenção é ficar aqui mesmo, e eu vou praticando relações jurídicas que demonstram que eu vou ficando por ali mesmo, né? Então, é uma constatação objetiva. E daí veja que interessante, ó. Uma pessoa pode ter um domicílio e mais de uma residência. Aqui a gente começa a misturar um pouco os conceitos. Como é que eu vou saber qual que é o domicílio?
é onde o sujeito tem ânimo de fixar residência. Então, imagina o sujeito que tem uma residência. Eu vou, às vezes, falar casa para simplificar, né? O sujeito tem uma casa em Ourinhos, um apartamento em São Paulo e uma casa em Florianópolis, né? Mas o ânimo, aquilo que nós conseguimos deduzir da situação fática, a vontade dele fixar-se é Ourinhos. Em São Paulo ele vai a cada 15 dias, na praia fim do ano, enfim, temporada. São residências? Objetivamente falando, são. São casas, por assim dizer. Mas são domicílio? Não. Porque o domicílio é onde ele demonstra, pelas circunstâncias do caso, que quer fixar moradia. Entenderam? Exatamente, Lucas. Uma chácara e uma casa em Santa Cruz, terra do professor Paulo Mazante. Uma chácara e uma casa em Santa Cruz, uma residência. É que daí, no caso, ficou na mesma cidade, né? Vamos tentar diversificar um pouquinho. A chácara em Ourinhos e a residência em Santa Cruz. A residência, o domicílio, será Santa Cruz. Entenderam? Professor, mas ele tem dívidas da chácara em Ourinhos. E o credor quer cobrar. Onde ele vai entrar com essa ação? Em Santa Cruz. Porque aqui eu consigo definir de forma muito clara que o domicílio coincide com a residência. Legal? Pode acontecer o contrário, turma? O sujeito ter uma residência e vários domicílios? Ué, dou o meu exemplo. Eu tenho uma residência na grande e progressista Ribeirão Claro, mas tenho mais de um domicílio. Por exemplo, o domicílio lá da Grande Ribeirão e o domicílio aqui em Ourinhos, por conta da relação profissional que aqui desenvolvo. E hoje eu falo aqui porque eu estou em Ourinhos mesmo. Né? Entenderam essa ideia? Posso ter várias residências e um domicílio, ou ter uma residência e vários domicílios. Plenamente possível. Podemos ir adiante? Me ajudem. Ninguém? Estão me ouvindo? Estão aí? Sim. Barato, é um barato, né? Legal. Não, porque dá a impressão que eu estou falando com vozes, não é? Que podem estar ou não. Eu sei que vocês estão aí, tá? Estou enchendo o saco só. Pessoal, vamos adiante. Como nós falamos, é possível também mais de um domicílio. Porque o Código Civil ele tem uma disposição interessante, né? No seu artigo 71, onde ele fala que se a pessoa tiver... Pois não, tem um delay, né? Bem lembrado, Isabelle, bem lembrado. Porque daí o artigo 71 fala o seguinte: imagina o sujeito que tenha várias residências e alternadamente viva em cada uma delas. O viva quer dizer mantenha relações e, eventualmente, tenha ânimo de fixar-se em cada uma delas. Durante metade do ano, o sujeito vive na casa da cidade. Na outra metade do ano, ele vive na casa do campo. E ele tem ânimo de fixar residência em cada um desses lugares em determinada época do ano. Poxa, professor, e agora? O que é domicílio aí? Tanto uma quanto o outro. Entenderam? Tanto um quanto o outro. Muito bom. Artigo 72 agora. É também domicílio da pessoa natural
Quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde essa é exercida, já explicamos esse aspecto. Agora veja o parágrafo único, que interessante. E esse ajuda demais. Se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhes corresponderem. Então, a doutrina geralmente traz um exemplo bacana do representante comercial. O representante comercial, vocês sabem, é uma atividade itinerante, né? O sujeito passa em determinada cidade, firma lá um negócio de entrega de produto, enfim. Depois ele vai para uma outra cidade e assim por diante. Em cada relação que ele formou, em cada uma dessas cidades, cada uma delas é considerado domicílio. E eu falo cidade porque aqui na nossa região nós estamos cercados por cidades pequenas, né? Mas em centros maiores nós teremos aí por zona, por região da cidade e tal. Isso nada diferencia. Mas veja que em cada local que ele exerceu a profissão e foi itinerantemente passando, em cada um desses lugares nós tivemos um domicílio para aquela relação específica. Então, a relação firmada em Santa Cruz, depois o vendedor passou em Ourinhos, aí foi em Jacaré, foi na Grande Ribeirão. Deu problema lá naquela relação de Santa Cruz. Onde ele será demandado? Só pode ser demandado lá em Santa Cruz. Não pode ser demandado em Ribeirão Claro, por exemplo, porque daí o juízo não será competente para conhecer da causa. Entenderam, turma? Maravilha. Aí falamos que é possível que a pessoa tenha domicílio sem ter residência. Já disse isso desde o começo da aula, mas só para que a gente nos ajude a fixar, né? E um exemplo interessante, sabe que nessa aula sempre exemplos quentes, exemplos do último momento, né? De quando em quando, eu não sei se isso está acontecendo agora, mas de quando em quando o Ministério Público Federal ele promovia mutirões de cidadania nas grandes cidades, principalmente onde a população de rua é muito maior, claro, do que no interior. Aí ia a Caixa Econômica para abrir conta, fazia documento, cortava cabelo, fazia barba, enfim. Aí, essa história foi um professor da pós-graduação que me contou, ele é procurador federal e estava lá em loco, né, quando isso aconteceu. Estava lá acontecendo um mutirão, e daí um morador de rua veio até ele e falou, doutor, o pessoal da Caixa não está querendo abrir a conta para mim. Daí ele foi lá até ver, foi até lá para ver o que está acontecendo, por que não vai abrir a conta para ele? Ué, doutor, porque ele não tem endereço fixo, por assim dizer. Seria o mesmo que dizer ele não tem residência. E daí é o que o morador de rua respondeu, eu tenho sim endereço fixo. O meu endereço fixo é na avenida tal, em frente à praça tal, entre a árvore e o semáforo. É aqui que eu fico, em certa medida. É aqui que eu resido, né? E infelizmente, né? Porque é um direito social à habitação que é negado a essa pessoa. Então, veja, é possível ter o domicílio bancário da Caixa e não ter a residência no aspecto clássico, na acepção clássica da palavra, né? Entenderam? Então, a pessoa pode eventualmente ter domicílio sem ter residência, tá? Daí nós aplicamos o quê? O domicílio aparente. Parece que o domicílio do sujeito é ali, porque senão, o que acontece? Essa pessoa fica inatingível, né? E ela pode eventualmente agir de má fé e não sofrer nenhuma sanção. Artigo 73 do Código Civil.
tratando do tema, ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde for encontrada. Então, a pessoa não tem residência habitual, por exemplo, né? Tá aí, ó, alguns exemplos, caixeiro viajante, né? Essa é uma profissão que acredito que já não exista mais, mas nós podemos usar, eventualmente, como exemplo, né? Caixeiro viajante era aquele que fazia vendas de porta em porta, de cidade em cidade. Para esse tipo de profissão, ou os ciganos, que também não têm uma residência fixa, né? É natural desse grupo social que eles sejam nômades, né? Que eles vão mudando de localização. Onde eles forem encontrados, será considerado domicílio. Tá? É aquilo que nós chamamos de domicílio aparente ou domicílio ocasional. Tá? Legal até aqui? Bom, aí vai falar do ânimo definitivo, que já dissemos, é uma análise psicológica, não é? Que nós não conseguimos abrir a cabeça da pessoa e olhar lá dentro qual ânimo ela tem, nós deduzimos o ânimo pelas circunstâncias, né, do caso. Então, quanto a isso, tranquilo. E daí nós vamos para as espécies, tá bem? As espécies de domicílio. E daí, provavelmente não vai dar tempo de nós esgotarmos, mas nós vamos até onde for possível. Espécies de domicílio. Quanto ao número ou à quantidade. Quanto à quantidade, eu posso ter o domicílio único, que geralmente vai coincidir com a residência, não é verdade? Ou posso ter um domicílio plurimo, ou um domicílio múltiplo, que nem sempre coincide com a residência. Tomo de volta o meu exemplo pessoal de profissão. Eu tenho domicílio plurimo, né? Que é o caso da pessoa ter mais de um domicílio. Então, ó, configura-se o domicílio plurimo quando a pessoa natural tem diversas residências onde alternadamente vive, ou além do domicílio familiar, tem também domicílio profissional, que é o local em que exercita a sua profissão. O exemplo que eu dei para vocês a respeito da minha profissão ajuda bastante a entender. Beleza. Depois eu tenho o domicílio real, que é uma segunda classificação, quanto à existência. Domicílio real e o domicílio presumido. Bom, o domicílio real é aquele que eu consigo determinar, não é? Olhando para as circunstâncias do fato e sabendo objetivamente que naquele ponto X é domicílio. Repito, não necessariamente tem que ser o mesmo da residência. Tomando de volta o exemplo do representante comercial que passa por 4 cidades. Na cidade 1, eu posso determinar que para aquela relação jurídica é um domicílio, portanto é domicílio real. Agora, eu tenho o domicílio presumido, que é aquele caso do caixeiro viajante, do cigano, do andarilho, que eu determino o domicílio presumidamente onde ele for encontrado, né? Que é o artigo 73, lido instantes atrás. Só vou terminar e dei lá para perguntas. Agora, quanto à liberdade de escolha, olha só, eu tenho o domicílio necessário, legal, e tenho o domicílio voluntário. Então, quanto à possibilidade de escolher o meu domicílio, eu tenho alguns casos que a lei escolhe para mim. Exemplo, do preso. Qual que é o domicílio do preso? Onde ele cumpre pena. Agora, tem momentos que a lei deixa que eu escolha. Geralmente em contratos. Por exemplo,
Se vocês olharem o contrato de prestação de serviços educacionais que vocês firmaram com a Unifil, é muito provável que haja uma última cláusula dizendo que as partes elegem o foro de Ourinhos para dirimir quaisquer dúvidas referentes àquele contrato. Isso é uma escolha de domicílio, né? Poxa, professor, quer dizer então que eu não vou poder entrar com uma eventual ação, porque eu tenho certeza que não vai acontecer, só uma hipótese, contra a instituição lá no foro da minha residência? Não vai poder. Porque você, quando assinou o contrato, escolheu junto com a prestadora de serviço o foro de Ourinhos. Isso é muito comum em contratos. Isso é chamado foro de eleição, né? Então, veja, é voluntário, foi escolhido. Certo? Quer ver alguns casos de domicílio necessário? Tá aí num quadradinho, numa tabelinha, ó. O domicílio do incapaz é o do representante legal. Puxa, ainda bem que nós já sabemos o que é incapaz, o que é representante legal, assistente, tudo mais. Né? Então, veja, o domicílio do incapaz, uma criança de 9 anos de idade. Qual que é o domicílio dela? É o domicílio dos pais, por exemplo, se os pais forem representantes legais, ou dos tutores, do tutor, se o tutor for representante legal. Depois, do servidor público, é onde exerce permanentemente suas funções. Então, no meu caso de servidor público atuante junto ao Ministério Público do Paraná, o meu domicílio é Ribeirão Claro, desculpa, que é onde eu exerço permanentemente minhas funções. Do militar, é onde ele servir. Então, vinculado ao quartel que ele serve. E se for da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a se encontrar imediatamente subordinado, porque é natural da Marinha e da Aeronáutica o deslocamento, né, a grandes distâncias. Certo? O do marítimo. O que é o marítimo? O marítimo é o sujeito que trabalha na Marinha Mercante brasileira. O que é a Marinha Mercante, professor? São aqueles navios que transportam produtos indo do Brasil para fora, vindo de fora para o Brasil, não é? Que faz essa mercancia no mar. Onde que é o domicílio do sujeito que trabalha nessa profissão? O imediato de um navio, por exemplo. É onde o navio estiver matriculado. E isso, quem trabalha em cruzeiro também. Eu não sei se vocês sabiam, mas o navio, né? Não é aquele bote de alumínio que você usa para pescar no fim de semana. O navio, a embarcação que faz viagens de grandes distâncias, ele tem que ser matriculado, igual você matricula uma casa, igual você matricula um apartamento, uma fazenda, né? Então, do marítimo é onde o navio estiver matriculado, e o do preso, onde ele cumpre sentença. Né? Vamos pegar aí um caso relativamente famoso de preso. O maníaco do parque. Onde que é o domicílio do maníaco do parque? É no presídio lá em São Paulo, onde ele cumpre pena. Eu não sei exatamente qual presídio que é. Tá certo? Eu tenho algumas outras hipóteses de domicílio as quais a lei escolhe. A lei impõe um domicílio. Veja, dos cônjuges. Qual que é o domicílio dos cônjuges? É o domicílio do casal, né? A princípio, eu não tenho um cônjuge com um domicílio A e outro com domicílio B. Para relações jurídicas concernentes ao matrimônio, claro, é disso que eu estou falando, né? Depois outro, do agente diplomático. O agente diplomático tem como domicílio legal o Distrito Federal, né? E assim sucessivamente. Bom,
O domicílio voluntário, ele pode ser... então, vimos já o domicílio legal. Desculpa, alguma dúvida até aqui? Eu aguardo o delay. Nenhuma? Ótimo. Então, vamos adiante. Falamos, então, do domicílio legal. Eu vou usar esses últimos 8 minutinhos para nós conversarmos, não é? Sobre o domicílio voluntário agora. Porque, veja, eu falei que quanto à quantidade de domicílios, ele pode ser único ou plurimo, quanto à existência, ele pode ser real ou presumido, e quanto à liberdade de escolha, ele pode ser necessário ou legal, onde a liberdade de escolha não existe, e voluntário, no qual é possível escolher. Só que o domicílio voluntário, ele pode ser geral ou comum ou especial. Então veja, o domicílio voluntário, geral ou comum é aquele que depende da vontade do interessado. Qual vontade, professor? Lembra? Onde ele pretende ter sua residência com ânimo definitivo. Essa é a vontade. Ora, hoje eu estou domiciliado em Ribeirão Claro. Ali eu tenho ânimo de estabelecer residência definitiva. Amanhã eu me mudo para Jacarezinho e mudo também a minha vontade de ter residência definitiva para Jacarezinho. Eu mudei o domicílio de Ribeirão para Jacaré. Entenderam? Então, depende única e exclusivamente da vontade da pessoa. E daí tem lá, né, a disposição no Código Civil, muda-se o domicílio, mudando-se a residência com intenção de fixar-se em outro lugar. Como é que eu faço prova disso? Avisando o município onde eu deixo e avisando o município para onde eu vou. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você vai chegar, por exemplo, no setor de atendimento ao público da prefeitura lá. Ô, eu sou o João Felipe, ó, vim avisar que eu tô saindo da cidade, tá? E dessa vez é de vez. Tô indo para Jacarezinho para ficar lá de vez. A pessoa, talvez, em Ribeirão, porque eu sou uma pessoa muito querida, ela vai dizer, nossa, que pena, né, João? Poxa, não tem como você ficar, não, né? Aí você chega em Jacaré e fala, ó, tô chegando em Jacaré, hein? E agora eu vim para ficar. Se a pessoa for educada, talvez ela vá dizer seja bem-vindo, né? Mas isso, veja, são exigências que estão no código que não necessariamente são cumpridas na prática e não surtem efeito nenhum seu descumprimento. Por outro lado, eu tenho o domicílio voluntário especial, que é aquele que eu dei o exemplo agora há pouco do contrato, ó. Fixado com base no contrato, sendo denominado, conforme o caso, foro contratual ou foro de eleição. Então, suponha que você vai praticar um negócio jurídico um pouco mais complexo, né? Um exemplo bacana, talvez, está comprando um imóvel na planta. Esse é um tipo de negócio que requer todo cuidado, especialmente quando você atua como advogado, por exemplo, porque pode ser a economia de uma vida que está ali, né? Sendo depositada naquele imóvel. E daí lavra-se o contrato de compra e venda do imóvel na planta, geralmente uma promessa de compra e venda, né? E daí, ao final, você tem, você é o teu cliente, né? Tem residência para eu ser bem democrático, em Cambará, em Carlópolis. E está comprando um imóvel na planta lá em Curitiba, né? É preciso escolher um lugar onde eventuais discrepâncias, eventuais conflitos, por assim dizer, controvérsias que surjam nesse contrato, um lugar para resolver isso.
Geralmente, nesse tipo de contrato, vai estar escrito ao final: as partes elegem o foro de Curitiba para dirimir qualquer controvérsia referente ao presente contrato. A parte compradora, se aceitar essa cláusula, significa o quê? Que se precisar demandar a incorporadora, quem está vendendo o imóvel, vai ter que fazê-lo em Curitiba. Não vai poder fazer em Carlópolis, no nosso exemplo. Isso significa foro de eleição. Certo? E veja a amplitude disso. Isso pode ser aplicado, por exemplo, em contratos internacionais de grande vulto. Imagina uma empreiteira brasileira que foi contratada para fazer uma obra na China. E eles elegem um foro da Alemanha para solucionar qualquer problema relativo ao contrato, que é um foro neutro, por exemplo. É possível, tá? Então, tanto no direito interno quanto no direito internacional, isso acontece. Isso está no artigo 78 do Código Civil. Vamos lá. O foro do contrato quer dizer que as partes contratantes escolhem um foro, uma comarca, uma cidade, por assim dizer, né? Cidade tem... Nem toda cidade é comarca, mas toda comarca é cidade, não é isso? Escolhe uma comarca, um foro judicial, já vamos lá. Escolhe um foro judicial para resolver problemas referentes àquele contrato. Que não necessariamente é o domicílio nem do comprador e nem do vendedor, no nosso exemplo. Pode ser um foro, não vou dizer aleatório, mas um foro neutro. Né? Não sei se melhorou, Ana. Enquanto você vai dizendo, eu vou responder do Luiz. A diferença do município e da comarca é que o município é uma divisão administrativa do poder Não, professor, executivo. desculpe. Não é de município e comarca. Tá. É desses dois tipos de... Quer ver? E enquanto você vai falando, eu vou terminar, então, para quem não conhece. Melhorou? Beleza. E a comarca, turma, é uma divisão do poder judiciário. Então, nem todo município é comarca. Leia-se, nem todo município tem fórum. Mas todo fórum está localizado no município. Pois não, Luiz? Não diferença nenhuma. É pura nomenclatura. Esse foro especial, ele pode se chamar de eleição ou de contrato. Ah, beleza. Mas é só a nomenclatura, mas tanto num caso quanto no outro, é escolhido um lugar para resolver problemas referentes a um contrato. Obrigado. Legal? Ótimo. Turma, eu gostaria de avançar, mas daí vocês vão brigar comigo, já são 9 horas. Eu sei que daqui a pouco vocês têm aula também, né? Para o próximo encontro, a gente arremata em 10 minutos domicílio da pessoa jurídica, tá bem? Dúvidas, por favor, fique à vontade, pode postar, eu respondo. Ou se elas surgirem durante os estudos ao longo da semana, né? Eu sugeriria que já fossem revisando a matéria, já que a prova vai ter bastante conteúdo, né? Então tá bom. Boa noite para todos e até a próxima aula. Obrigado, Matheus. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado, Luiz. Pamela. Boa noite. Todos. Valeu. Valeu, Isabela. Boa aula aí desde o intervalo para vocês. Valeu, Cauê.